Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje? Tudo tranquilo? Na Santa Paz? Bom, então, iniciando mais uma semana, né? Hoje, segunda-feira, vamos iniciar a nossa aula de ciências. Então, abra o livro de vocês na página 58, para nós começarmos aí a falar sobre os grupos, né? E hoje nós vamos falar sobre os grupos das plantas e também o grupo de alguns animais. Nós já falamos sobre o grupo dos fungos, dos protozoários, né, e das bactérias. E hoje nós vamos falar sobre o grupo das plantas. Bom, então acompanhando aí a leitura, na página 58, temos assim: grupo das plantas. Existem vários tipos de plantas, né, como a gente viu, né, como a gente falou também na nossa aula, no Dia, né, Mundial do Meio Ambiente. Elas podem ter diferenças de tamanho, de cor, de formato das folhas e tipo de raiz, por exemplo. Há plantas sem flores e com flores, sem frutos e com frutos, né? O esquema a seguir representa uma das formas de classificar os vegetais. Bom, então aí nós temos aí um iniciozinho, né? Olha lá, ó, plantas. Aí vocês acompanham aí a seta e vejam. Então, descendo assim: plantas sem sementes vivem em lugares úmidos. Então, aí nós temos, primeiro vamos lá com as sem sementes, né? Lá no lilás, sem raiz, caule e folha. Aí temos grupo dos musgos, né? Aí, seguindo lá na frente, nós temos com sementes. Agora, acompanha o esquema todo, né? Olha lá o desenho dos musgos, né? Aí, logo mais abaixo, ainda continuando os sem sementes, que tem raiz, caule e folha. Aí tem o grupo das samambaias. Olha aí as samambaias. É muito bonita, que nós utilizamos muito em ornamentação. Voltando lá com o grupo de com sementes. Aí temos com raiz e caule. Aí nós temos a divisão aí, sem flor e sem fruto, e temos com flor e com fruto. Então aí, sem flor e sem fruto. Temos o pinheiro e temos cica. Aí já com flor e com fruto, nós temos aí a orquídea. E abaixo nós temos uma macieira. Olha aí como é que está, né? Cheia de frutos. Bom, então esse esquema aí, né, é um esquema simplificado de classificação dos vegetais. Então deu para que vocês pudessem perceber, né, com esse esquema sobre as plantas e destaque, né, a grande variedade de plantas e as relações entre elas, né, que tipo de relacionamento que nós temos com cada uma delas. Certo? Então, as características de acordo com as categorias apresentadas, né, no esquema, aqui como a gente vê no livro, né, se tem raiz, se tem caule, se tem folha, se tem semente, flores ou frutos. Então, isso tudo são características. Na página 59, o que é que nós temos aí? Vamos falar um pouquinho sobre a forma de respiração, que é o quê? A fotossíntese. A planta, ela tem a fotossíntese. Bom, então, as plantas obtêm a energia de que necessitam por meio de um processo chamado fotossíntese. Então, para realizar a fotossíntese, a planta precisa de energia solar, né, energia do sol, água e gás carbônico. O esquema a seguir representa a fotossíntese. Observe atentamente. Bom, a gente viu que lá no sistema respiratório, o que acontece? Nós, né, eliminamos gás carbônico e
a planta libera para nós o oxigênio. Nós fazemos uma troca. Bom, aí então temos um esquema, né? Observe aí o esquemazinho, olha só o sol. Aí no esquema do sol diz assim: a planta produz seu alimento, que é o açúcar, por meio da fotossíntese, um processo que utiliza a energia luminosa, né? Bom, aí lá em cima, esse processo geralmente ocorre nas folhas e dele participa o quê? A água e o gás carbônico que a planta retira do meio ambiente. Logo aí, seguindo a setinha azul, gás oxigênio liberado para o ambiente. Além do alimento, na fotossíntese também é produzido o gás oxigênio, que é liberado para o ambiente. Então, o gás carbônico absorvido pelas folhas. Então, observe aí, né? Uma parte da folha ela absorve o gás carbônico e a outra parte da folha ela libera, né? Igual tá a seta aí. Então, observe bem o desenho da seta que tá na folha. Por isso que é importante nós termos muitas árvores, certo? Porque ela libera aquilo que nós precisamos para nós vivermos bem, ela purifica o nosso ar. Bom, aí logo abaixo nós temos aí a raiz, né? Que mostra que é onde a planta ela absorve, né, a água, alguns nutrientes e também é a sua sustentação. Bom, então assim, para ocorrer a fotossíntese, são necessários água, luz, gás carbônico. E os produtos da fotossíntese são o alimento, que é distribuído por toda a planta, o gás oxigênio, que é liberado na atmosfera e é essencial à respiração da maioria dos seres vivos, tá? Tá certo? Bom, então depois da gente ver, né, esse esquema e ver como é que é feito essa troca, a gente percebe, né, o tamanho da importância das plantas, né, de nós podermos ter e conservar muitas plantas próximo a nós, né? Então, às vezes a gente aumenta a cidade cresce, a gente vai diminuindo a quantidade de plantas e vai fazendo o quê? Vai tomando espaço, né, aquelas construções. Mas nós devemos ter cuidado em preservar, mesmo distante, aquelas que ainda restam. Bom, na página seguinte, onde nós temos aí agora os grupos dos animais. Bom, página 60. Os animais também são seres vivos e para sobreviver necessitam de gás oxigênio, água e energia, que é obtida dos alimentos. Como a diversidade de animais é muito grande, ou seja, há uma variedade de animais muito grande, né? Que tem animais até que nós ainda nem conhecemos. Para estudá-los, eles podem ser separados em dois grupos, né? Dois grandes grupos. Quais são? São o grupo dos vertebrados, tem crânio, coluna vertebral e invertebrados. Não tem crânio nem coluna vertebral. Bom, então aqui nós temos, observe nos quadros a seguir, os grupos que existem entre os animais vertebrados e invertebrados. Então, a partir dos grandes grupos, a gente divide em dois, né, grupos menores. Bom, no grupo dos vertebrados, nós temos aí os peixes. Aí temos aí um quadro com o nome de alguns peixes, como tubarão, cavalo marinho, dourado, pacu. Das aves, temos a arara, né, o gavião, a ema, o pinguim. Dos anfíbios, temos a perereca, né, a cecília, que é uma cobra cega, salamandra. Dos répteis nós temos aí o camaleão, a serpente,
serpente, o jacaré, tartaruga marinha. E os mamíferos, nós temos o morcego, equidna, peixe-boi, camundongo e o elefante. Então, a partir dessas imagens que nós temos aí, né, são alguns exemplos de animais dos grupos de vertebrados mais conhecidos. Sei que vocês conhecem outros animais, mas temos esses daí. E logo na página 61, nós temos um outro grupo de animais, só que agora são os invertebrados. Bom, nós temos aí primeiro os poríferos, né? Tipo as esponjas do mar, né? Temos 3 tipos de esponjas do mar aí mostrando a foto. Os moluscos, né? O caramujo, mexilhão, polvo. Os quinidários, né? Olha, a medusa, a hidra, a anêmona. Do lado nós temos os crustáceos, né? A gente tem aí o caranguejo, o camarão, são os mais conhecidos que nós temos, né? Que nós utilizamos também na nossa alimentação. Logo a seguir, nós temos no quadro mais abaixo dos plateumintos, né? A gente temos aí a anêmonas do mar, a planária e a tênia. Do lado nós temos miríapodes, uma centopeia e uma lacraia. Abaixo nós temos aracnídeos, uma aranha e um escorpião. Do lado nós temos o nematóides, que é uma lombriga. Abaixo nós temos um anelídeos, né, um sanguessuga, uma nereida e uma minhoca. Abaixo dos aracnídeos nós temos insetos, né, como a borboleta, um gafanhoto e a abelha. E os equinodermos, né, que são o ouriço do mar e a estrela do mar. Bom, então esses esquemas, exemplos de animais dos grupos de invertebrados mais conhecidos, né, são mais comuns, ok? Bom, então, para a gente finalizar, né, nós temos aqui uma atividadezinha na página 62 que eu quero que vocês façam, tá certo? Então, resolvam essa atividade da página 62, façam a leitura novamente sobre o grupo dos animais. Então, o que a gente viu mesmo, né, hoje? O grupo das plantas e o grupo dos animais, que nós dividimos em 2 grandes grupos, né, que foram os vertebrados e os invertebrados. Que dentro dessas 2 grandes divisões, vertebrados e invertebrados, só lembrando, vertebrados são aqueles animais que têm crânio e possuem coluna vertebral. Os invertebrados são aqueles que não têm crânio e nem coluna vertebral, né? Então, hoje foi o tema da nossa aula, esses 2 grupos, o grupo de plantas e o grupo dos animais. E espero que vocês resolvam essa atividade. Na próxima aula a gente confere. Então, tchau, tchau, até a próxima aula.